de imediato. Ah, desculpa, eu esqueci. Para que vocês entendam por que, que o Pedro reagiu daquela forma, é só vocês procurarem aí na tela a Priscila Fonseca. Ela acabou de chegar de uma live, ela é uma das. Ela e a Marcileia são que estão atendendo vocês aí no YouTube. Elas são as que promovem o YouTube, ficam cuidando da hashtag, e ela estava, ó, eu fico muito feliz com isso. Já falei da palestra do Camilo, né? Que o Camilo está trabalhando com empreendedores, agora ele vai falar de novo na fala dele. A Priscila está sendo convidada para tudo que é live. Pedro não para de fazer live e participar. Marcileia está em tudo que é reunião. Cristiano comprando e vendendo gado, escrevendo livro. Olha, o Rodrigues em tudo que é lugar declamando poesia e representando a gente. O Pablo fazendo o que dá para fazer com o canal e mais outros trabalhos, escritor. Bem, tem, olha, só transborda essa galera que está aqui no projeto Fala aí, professor, isso é muito legal. Quem quiser conhecer bem o Cláudio Lima, além de Colorado, é só olhar uma palestra que ele deu aí de como criar a sua empresa na pandemia. Foi muito massa. Procure essa palestra aí que vocês vão ver. Então só tem gente transbordando aqui. Rodrigo Terres deu uma aula na live passada sobre um case de sucesso e como trabalhar com grupo. Agora vem a Bruna e o Alex e distribuem assim vários segredos que a gente às vezes não olha, vários insights tão simples que passam desapercebidos e que eles trouxeram à tona agora. Vou direto para as perguntas, estou sem o Gladson hoje. Dom Camilo, primeira pergunta ou primeira contribuição? Fique à vontade. Casa é sua, já fale do seu projeto aí. Opa, boa noite. Me escutam bem assim? Com o microfone deitado no peito? Tranquilo? Muito melhor que aquela tua cadeira. É a minha cama com diamantes. Não sei se você pode notar que é crivada de diamantes, o qual é da minha estirpe, da minha qualidade. Então, Camilo, então, olha onde é que eu cheguei agora, então, aqui, faz favor. Só dá uma olhadinha. Deixa eu olhar aqui. Peraí, eu vou ter que achar que eu... não! Fake news! Sempre Fake news! Sempre. Vou conseguir lavar louça hoje. Eu não lavei terça, cara. Tá acumulado. É fake news, fake news. Ai, ai. Bueno, vou colocar aqui que tá ativado o microfone, né? Tá tranquilo, beleza. Boa noite, Bruna. Boa noite, Alex. Boa noite, meus companheiros de sala. Boa noite, pessoal do YouTube. Onde no que se referiu aí o nosso amigo Tony, eu estou agora no calendário aí dos empresários aqui de Foz do Iguaçu, num projeto, né, para empreendedores e empresários que estão num curso aí. Eu vou falar sobre gerenciamento de crise, mais especificamente gerenciamento de crise de imagem. É um curso relacionado à comunicação social, um curso muito interessante, e a gente fala aí para empresários. Inclusive, parece que o Cláudio Lima, um grande empresário lá de Caciqui e macro região, está já conversando com os empresários lá para poder me levar aí, talvez aí no início do ano que vem. Vamos ver, parece que já está havendo a melhor data aí para a gente falar com os empreendedores lá de Caciqui e macro região, que envolve toda a grande Caciqui, né? São Pode Vicente, ter churrasco, tu passa por aqui, já me pega, eu vou junto. É isso mesmo. E eu tenho uma boa notícia, tá? Uma má notícia, eu não sei como é que tu tá com visita nessa época de Covid, mas eu vou passar possivelmente aí por Ijuí segunda-feira ou terça-feira por aí, e vou ficar aí. Um dia ou dois aí, possivelmente aí, que eu tenho algumas coisas a fazer aí, buscar uns livros, passear com a minha madrinha e essas coisas assim. Então, eu estou bem tranquilo. Tá? Pessoal, é muito emocionante, muito empolgante a narrativa, né? Principalmente quando mostra a dificuldade que chegar a um título de campeão estadual. E como foi dito pelo próprio Alex, um título de campeão estadual, alguns arrogantes perguntarão, força A ou força B? Eu não quero saber. Quando alguém me diz que é campeão estadual, me basta. Me basta. Porque os caminhos são difíceis.
para se tornar um campeão, é necessário isso que vocês narraram, o que o nosso irmão Bolinha narrou na última live, é matar um leão por dia, é perder pessoas que se ama e ter que levantar a cabeça e seguir adiante, é conviver com a ignorância de alguns, é conviver com a força de outros e seguir dia a dia. Então, vocês estão de parabéns por aquilo que produziram e por ser, sim, e eu gostei muito de ouvir da tua voz, da voz de vocês, que o Alex falou, mas eu sei que a Bruna também tem o mesmo pensamento, da nova geração. E é importante ter isso no coração, honrar a história. Não é querer, né, honrar o Camilo, o Bolinha, o Belloni, o Pedro Darcy, não, honrar vocês, a trajetória de vocês. É essa que é a ideia. Num das avaliações que eu fiz no Enarte, eu cheguei numa reunião que antecedeu a abertura dos trabalhos e eu falei para algumas pessoas, né, até na verdade eu nem lembro, isso foi tão natural, que eram novos, né? Mas eu usei uma expressão, não lembro, vocês são macacos novos, alguma coisa assim nesse sentido, acho que não foi bem assim, mas algo nesse sentido, e eu segui conversando. Aí, posteriormente ao Enarte, posterior, aí num outro fato, aí veio a mágoa de um dos avaliadores que estavam comigo, dizendo que tu é antigo, falou que nós somos não sei o quê, e aí tu foi fazer tal coisa, e não sei o quê. Eu senti uma mágoa nisso, como se aquilo que se eu tiver, quando eu falei isso, eu tivesse ofendido a pessoa, né? Ofendido a geração. E não, eu acho que, na verdade, nem deveria ter dito, né? Se eu soubesse que não aceitariam, né? Porque foi, como eu disse, foi natural, né? Então, quando você possui pessoas mais experientes que você no seu convívio, você deve honrar elas. E dá para ver que você fez isso com a tua patronagem. Você fez isso ao trazer pessoas mais experientes para te dar aquela dica, para dar aquele laço final no pacote que você fez, para entregar para nós, para vermos o trabalho que aconteceu e a tua vitória. Isso é inteligência, isso é maturidade, isso é saber que quando você chega em algum lugar, algumas pessoas já estiveram ali. E você não pode nunca apagar o rastro dessas pessoas. O próprio Pedro disse isso. E eu aqui parafraseio ele dizendo, não se apaga o rastro daqueles... buscar um novo caminho sem repisar no rastro de quem fez. Porque todos tiveram uma história. É muito triste quando você perde pessoas amadas, né? Pessoas dessa convivência. Eu tive isso em alguns trabalhos, em alguns grupos, pessoas que eu amo, homenageamos no próprio Enarte, no próprio trabalho do livro de danças, né? Nós tivemos capas específicas sobre isso. São essas pessoas que a gente ama. E é uma maturidade que vem com o tempo. O Fábio sabe disso, nós perdemos um menino também num acidente lá em Caxias, que até hoje nós sentimos, mas quem nos dá mais força quando a gente enfraquece, por incrível que pareça, são os pais dele. Os pais dele aprenderam a nos consolar, né? Porque sabiam que eles eram apenas alguém que estava responsável por aquela alma naquele momento e nesse mundo agora, e que, como dizia Khalil Gibran, né, seus filhos não são seus filhos, né? São filhos do mundo, são filhos do tempo. Então foi assim que a gente consegue hoje seguir adiante, né? Porque eu falo e me emociono, porque são pessoas que jamais sairão enquanto
eu viver da minha memória. Pessoas que ajudaram nas minhas vitórias, pessoas que fizeram amadurecer. E como disse a Cláudia Lima, que é, para quem não sabe, a Sandra Lima, né, que é a mulher do Cláudio, é muito importante, muito importante, nós termos, como eu sempre digo, né, o lema do Exército Brasileiro: braço forte, mão amiga. Tem vezes que, a maioria das vezes, é a mão amiga, mas há um momento que alguns têm que ver que existe o braço forte. E só assim se forja um grupo campeão, né? Quando vocês mostraram as diversas reuniões que tiveram que ser feitas para levantar, para cobrar, para reerguer, para mostrar que a coisa poderia dar certo, sendo duro, sendo rígido, falando o que tinha que falar. É aí que vocês iniciaram o caminho de ser campeão estadual. E vocês estão de parabéns por essas atitudes. Tá? Dá para ver no teu semblante, Bruno, dá para ver no teu semblante, Bruna e Alex, no semblante de vocês, a serenidade e a seriedade que vocês tratam um trabalho dessa forma. É por isso que vocês chegaram até aí. Tá? Então, eu tenho apenas uma pergunta, que eu já sei a resposta, mas eu gostaria de ouvir, até porque ele está, pelo que você disse aí, eu não sei se é o mesmo, né, se ainda está, mas para aqueles que substituíram no pleito, né, ou irão substituir, né, e aqueles que nos escutam também, né, eu queria perguntar para vocês o quanto a patronagem foi importante, o quanto a coordenação foi importante para essa caminhada, para esse legado de hoje, o candeeiro poder colocar na sua sala de troféus um troféu de campeão, acreditar em vocês e dar o respaldo suficiente para que isso se realizasse. Porque, infelizmente, muitos dos grupos médios que poderiam ter chance de ser campeão estadual, independente da categoria, não o são, por ignorância e por, vamos dizer assim, falta de confiança da patronagem naqueles que conduzem o trabalho de instrução de seus grupos e da própria força daqueles que compõem os seus grupos de dança. Então, eu queria saber de vocês qual foi a ajuda e se houve ela verdadeiramente, o quão importante ela foi. Tá? Parabéns mais uma vez e obrigado aí por estar com a gente. Primeiramente, antes de responder, muito sábias essas palavras. Para a gente é um aprendizado enorme escutar. Quando a gente fala nova geração, não quer. A nova geração nada mais é do que a continuidade dos que estão e transmitir tudo aquilo que a gente aprendeu com os mais velhos, os mais experientes. Né? Então, isso seria, na minha visão, a nova geração. Então, hoje, para mim, mais do que nunca, eu ouço coisas que eu vou levar para a vida toda, que são sábias palavras mesmo. Para nós é muito importante ouvir isso, né? O Tony pediu para a gente vir para contribuir e a gente que está, né, ganhando, né, nessas palavras de vocês, experiência e vendo que, né, a gente fez, acabou, né, dando certo e vocês já conheciam, né, esse lado. A patronagem, realmente, foi muito boa a colocação, é essencial a confiança da patronagem, a confiança do CTG num todo, né? Não, às vezes não só da patronagem, mas todos os departamentos têm que confiar no grupo e não existia o conflito interno dentro de uma entidade. Eu acho que é um problema que acaba fazendo com que alguns grupos não consigam atingir o seu objetivo.
Como eu citei lá no começo da nossa trajetória, que foi o ano de 2016, a gente não tinha esse apoio. O apoio era zero e a gente tinha não uma desconfiança, mas a patronagem levava como não ia dar certo e tinha um receio que havia aquela gurizada para o CTG e eu não sei certo qual era o medo, o receio na época. Mas no ano de 2018 e 19 a gente teve total apoio da patronagem. A gente teve o Candeeiro da Amizade, ele nunca foi um CTG de muito recurso financeiro. A gente não teve, quando a gente fala o apoio da patronagem, às vezes pode parecer que é um recurso financeiro, mas não, eu não vejo dessa forma. O apoio deles foi nos cidade porque a gente precisasse. Nós fizemos todos os eventos que o grupo se propôs a fazer sem nenhuma restrição e nos ajudaram no que for possível, né, no que foi possível. Nos apoiaram nas nossas viagens, nos apoiaram no dia do próprio Enarte. Nós, por opção de minha escolha e da Bruna, nós não ficamos em alojamento em nenhum lugar, nós ficamos na nossa própria entidade alojado. Isso é uma coisa que é mais pessoal, assim, eu gosto dessa coisa de alojamento, desse convívio, todo mundo junto. Eu particularmente não gosto dessa situação de hotel e tudo mais, eu gosto de criar esse clima de realmente estar todo mundo junto ali o tempo todo. E a patronagem nunca nos deixou em nenhuma situação a desejar ou tivesse algum ponto negativo a se colocar, né? A patronagem campeã foi do Jefferson, né? E hoje a gente tem o Paulo, que é o pai do Pedro, que eu citei, até eu mando um abraço para ele que está nos vendo, e é um cara sensacional, que precisar, ele apoia o grupo, ele vai lá, abre o CTG, nós fazíamos retiros, e ele dormia junto com o grupo, vai junto na... Eu acho muito importante o patrão estar presente num rodeio junto com o grupo, eu sei que nem sempre é possível, né? Às vezes a gente entende que nem sempre é possível, mas quando o patrão está junto num rodeio, numa regional, numa Inter, no Enarte, isso é muito importante, né? O patrão entrar junto no Brest com o grupo, eu vejo como de extrema importância, né? Porque ele é a pessoa que coordena a entidade, ele é o símbolo daquela entidade, e ele mostrar o apoio é muito fundamental. Então, assim, eu não tenho nenhum ponto a se colocar, e não é porque, como eu disse, eu não teria o porquê, né, não falar a verdade aqui. Eu não tenho nenhum ponto negativo a fazer sobre a patronagem, foram de total apoio, e eu acredito que tanto a coordenação quanto a patronagem, se não fosse eles, nós não teríamos também atingido esse título aí, tá? Se não fosse pela patronagem, pela coordenação, né? E os pais, principalmente, tá? Os pais são sensacionais, tá? Claro que a gente sabe que nem todos conseguem ser presentes, mas eu nunca tive isso de meus pais poderem me apoiar no CTG, mas quando eu vejo um pai apoiando um filho no CTG, eu vejo ele mais forte, eu vejo ele mais seguro, eu vejo que esse dançarino, ele tem um apoio que é totalmente diferenciado. Então, os pais, coordenação e patronagem foram fundamentais para que nós atingíssemos o título de Enage. Não sei se a Bruna quer complementar alguma coisa. Até o Alex falou, né? O Paulo, ele é o patrão agora, mas anteriormente ele ajudava a gente na coordenação, né? E vou tentar citar uns nomes, espero que eu não esqueça ninguém, assim, de importante, mas o Paulo e o tio Roma, que é um pai que sempre nos ajudou muito, que o filho dele dançava com a gente lá em 2009, 2010, nesse antigo grupo. Agora outra filha dele dança com a gente, inclusive estava grávida no último Enarte, tem um bebê agora também. E aí nós tínhamos uma mãe muito importante no grupo, que é a Mineia, que é a mãe de uma nossa prenda, que sempre fez os cabelos pra gente de graça, nunca cobrou nada. Fefel, nosso segurança oficial. Ele até dirigia o ônibus para nós, ele é motorista de ônibus, então não tínhamos esse custo. Então, todos os pais, de alguma forma, meus pais, mesmo de longe, sempre apoiaram a gente. Todos os pais que apoiam os filhos, mesmo os que não podem estar presentes no CTG, de alguma forma, eles são importantes na autoestima do dançarino, né? E só concluindo, tem algumas pessoas importantes que eu ainda não pude ter a oportunidade de citar, mas uma delas é o Daniel Matheus Tyson,
que foi meu professor por muitos anos do CTG Lanceiros Santa Cruz. Eu chamei ele em algumas oportunidades para nos orientar. Ele foi da comissão, acho que até 2017, não recordo muito bem, ou 18. O Alex Manetti, um grande amigo aí que eu pude fazer nesse tempo aí de instrução, né? Um cara que também, o ano passado, em algumas oportunidades, veio nos ajudar. E o Severo, né? O Severo também foi de extrema importância, ele acabou vindo em uma oportunidade, mas ele teve a sua contribuição também, né? São pessoas que eu sempre tento aprender o máximo com essas pessoas que estão há mais tempo no movimento, né? Eu acho que a gente tem que como é que eu vou dizer? A gente tem que resgatar isso e poder retransmitir e não deixar que essa informação, essa geração de tão bons professores que estão parando praticamente por algum motivo ou outro, mas já não estão mais dando aula, porque cada um com seu motivo, mas a gente conseguir fazer com que cada um se espelhando em um ou em todos, ou enfim, a gente possa seguir dessa mesma maneira, de tudo que eles pesquisaram, de tudo que os métodos que eles utilizam de ensaio. A gente não traz nada de métodos muito novos. A gente sempre tentou absorver o que nossos mestres, né, que a gente fala, nos passaram nas aulas, né, para transmitir da melhor forma para os dançarinos. Até a gente não acabou citando, mas o professor Ronaldo também contribuiu muito para a nossa formação. No Lanceiros também, ele foi um ótimo professor. Era isso. Não sei se eu respondi, né, a pergunta, mas mandar também um abraço para a Mirim do CTG Lanceiros Santa Cruz, está todo mundo aqui online, mandando hashtag lá, eles estão, não falaram do Lanceiros ainda não, a gente vai falar sim, Mirim Lanceiros Santa Cruz, e o Galpão da Estância de Sobradinho, o pessoal tá aí, né? Inclusive, eles voltaram a ensaiar já, a gente, na verdade, começou a dar aula de novo esse ano, depois de 6 meses, agora faz 2 semanas, com esse grupo de Sobradinho, um novo projeto depois de 6 meses, então um novo projeto nosso. Contemplou, Camilo? Contemplou sim, só complementar, tá, Tony, um pouquinho, dizer que realmente essa é a ideia mesmo, né, é claro que a gente sabe, né, que quando um grupo se torna campeão, né, houve todo um respaldo, todo um apoio, né, e é para deixar ressaltado isso, né, porque é muito difícil trabalhar em regiões com folclores tão específico como é Santa Cruz do Sul, como é Caxias do Sul, onde tem a Festa da Uva, onde tem uma Oktober, onde o financeiro se divide em muitas faces, né? E aí essas culturas, elas realmente dificultam, vamos dizer assim, de uma certa forma, a vida de um centro de tradições gaúchas, né? Porque são culturas muito fortes, né? Que você consegue temas, você consegue pessoas às vezes capacitadas em instrumentos, coisas assim desse sentido, mas são lugares muito difíceis de se manter a tradição gaúcha, né? Principalmente cidades polos como Santa Cruz do Sul. Então, mais uma vez, parabéns aí, tá? Para a Bruna e para o Alex. E eu fui instrutor lá do Lanceiros de Santa Cruz, tenho também esse carinho pela entidade aí, por Santa Cruz do Sul. E então, mais uma vez, aí, muito obrigado. Bom, eu vi o Pedro apontando para ele, mas eu não sei se o Pedro queria falar ou... Quer falar, Pedro? Não, tá tranquilo, beleza. Pessoal, não esquece da hashtag. Recebi uma notícia aqui da Marcileia que está empatada as hashtags, tá? A hashtag ser campeão me basta, opa, ser campeão basta, uma coisa assim. E a outra hashtag família candeeiro da amizade estão empatadas. Então, a hashtag vencedora é a hashtag da live, tá? Então, escrevam aí a sua hashtag. Pessoal, seguindo as perguntas, Cláudio Lima. Cláudio Lima, contigo. Oi, me ouvem? Me ouvindo? Tá baixo teu áudio, Cláudio, nós não te ouvimos aqui. Acho que o Cláudio teve problemas com o áudio.
Então, enquanto o Cláudio vai vendo o problema do áudio dele ali, vamos para o Daniel. Daniel, pula à frente do Cláudio, depois a gente retorna. Tá bom. Boa noite a todos, já no final da reunião. Em primeiro lugar, quero dizer assim, parabéns aí para vocês, que realmente é bem, quase que utópico essa história rápida em pouco tempo de vocês aí. Parabéns mesmo. Difícil de aparecer tão, mostrar serviço tão rápido assim, em termos de concurso. Também que eu anotei aqui uma coisa que o seu Pedro falou, seu Pedro. Essa frase que o senhor falou, de saber de onde vem para saber para onde vai. Eu acho que no tempo que o seu Paixão era vivo, ele veio ali no Rio Grandense umas 3 vezes. E as 3 vezes que ele veio, a vida inteira ele usou essa frase. Quando ele falava alguma coisa para nós lá, finalzinho de ensaio, assim, que ele não dava ensaio, só ia lá e mandava nós correr para cima e para baixo, fazer as coisas, e a gente se virava. E ele falava, tu tem que saber de onde tu veio para saber para onde tu vai. Ele sempre falou isso. E nem assim, e ele falava isso e não em termos assim só de dança, de coisa antiga. Saber da tua família, saber que se tu tá, geralmente as pessoas que estão envolvidas com o CTG são pessoas que têm um seio familiar, tem um vínculo familiar de bem. Então isso ele sempre deixava, sempre falava. E eu queria saber do Alex e da Bruna, tipo, vocês têm noção de quantos dançarinos passou na mão de vocês nesse curto espaço de tempo aí? Deixa eu dar uma pensada, assim, nunca... Essa muita gente em pouco tempo, né? Essa aí pegou... não consigo, assim... claro que a gente pode passar um número preciso, assim... Não, sim, hoje, mas é muita gente em pouco tempo. Hoje né? a gente tem... Hoje, com o sucesso que acabou se tornando o trabalho, a trajetória, enfim, tudo, a gente tem em torno aí de quase 20 pares, né, agora nesse momento. Mas já deve ter passado aí pelo grupo aí, eu acho que mais de 50 pessoas, talvez bem mais ainda, 60 pessoas. Não foi fácil o começo, né? O começo a gente chegou a montar 3, 4 grupos. Então, eu acredito aí que passou de 60 pessoas. E uma coisa assim, eu não sei como que é na tua cidade, talvez até uma questão de querer ajudar vocês, né? Se de alguma forma. Vocês têm algum apoio financeiro, assim? Tem algum centro cultural na cidade onde tem o CTG, alguma coisa assim, que possa ajudar vocês com trabalho para essa entidade no grupo, ou ajuda financeira? Porque aqui em Soledade tem o centro cultural, que eles disponibilizam tanto dinheiro quanto espaço e professores de teatro, professores de balé e coisa para auxiliar os CTGs daqui. E tem também, não sei se vocês têm, se não tem, vocês digo para que vocês possam ir atrás, se for necessário, existem verbos culturais que o município dá para as entidades, principalmente o município que não tem muito CTG, tipo aqui em Soledade tem 12 CTG, e mesmo assim a prefeitura ajuda todos. E até o Vaquianos vai para o Enarte, com geralmente, claro, muito do serviço deles, mas sempre a prefeitura ajuda. E vocês têm esse aporte do município ou não? Acho que está aberto. A gente, na verdade, tem, tá? O secretário de Cultura da cidade, ele dá um apoio, claro que não é um recurso abundante, é um recurso que no caso, resolveria a situação do grupo, mas às vezes a gente consegue um ônibus, por exemplo, a gente conseguiu um ônibus para a interregional, a gente sabe que vai onerar um custo bem alto para os dançarinos, mas a gente conseguiu um ônibus, às vezes quando tem rodeio a gente consegue também a questão do ônibus, que já ajuda muito. Para o Enarte, às vezes a gente consegue alguma situação, né, de valor, acessórios, o pessoal da cultura dá uma mão para confeccionar. Então, assim, a prefeitura, sempre que ela pode, dentro das possibilidades, ela nos ajuda. A gente sabe que essa questão da cultura, ela acaba sempre pegando o maior montante para outras situações. Aqui não tem carnaval, mas tem cidades que acabam o carnaval pegando uma maior parte, que nem foi citado ali em Santa Cruz,
quando eu dançava no Lanceiros, muito pouco não tinha nada de ajuda, porque tudo era destinado a outras situações, como o Oktoberfest, ou, enfim, essa situação da cultura germânica, na qual eles investem muito e quase nada na cultura gaúcha. Então, apesar de ter só o Candeeiro da Amizade na situação de artística, na questão de campeira tem outros piquetes e outras entidades de menor porte que também, né? A gente sabe que ajuda um, tem que ajudar todos e acaba não sendo uma situação tão fácil. Mas a gente vê com bons olhos assim, a situação da prefeitura, que eles ajudam da maneira que eles podem. Como eu digo, não é uma situação que vai... o Enarte, o grupo vai para o Enarte praticamente só com a situação de dinheiro público, é quase zero. Mas já era um projeto meu e um projeto que eu já tinha conseguido verba via lei de incentivo à cultura, e para esse ano de 2020, que seria a Força que nós iríamos precisar, a gente já tinha uma verba aprovada de um valor bem expressivo, que daria para cobrir todos os custos do ano, né, só com verbas vinda do governo, então foi do Estado, né, governo do Estado, então foi uma situação bem difícil de se trabalhar, a gente correu atrás e a gente conseguiu, né? Então, para esse ano, e por fim não vai ser usado, né? A gente sabe que teve toda a questão do Covid, e que talvez a gente vai tentar reaprovar para 2021. Aí a gente não sabe como vai estar as questões de verbas, né? Porque, né, a situação da saúde acabou consumindo muito da verba governamental, mas a gente está sempre correndo atrás, tá? Mas a prefeitura ajuda sim, respondendo a tua pergunta, nos deu um valor que ajudou bastante o ano passado, dentro das possibilidades da prefeitura. Apesar de Veracruz ser a capital da gincana, tá? Que eles investem praticamente todo o dinheiro que, na teoria, sobraria assim para ajudam a gincana, né? E aí, em segundo plano, seria o CTG. Mas está mudando um pouco disso, como eles começaram a ver resultado, que, né, o CTG começou a aparecer para outras cidades, aquela questão toda, melhorou bastante, tá? Perfeito, Da minha Daniel. parte era isso. Obrigado pela contribuição. Cláudio, já de imediato, vê se o Cláudio conseguiu arrumar o microfone dele ali. Cláudio, acho que tu continua sem som. Acho que a Sandra te boicotou no fone de ouvido hoje aí, Cláudio. Tá aberto o teu som, mas não tá captando o teu som. Tu tá falando e não tá saindo aí. Vou pular para o Rodrigues enquanto o Cláudio vai achando uma solução lá. Rodrigues, contigo. Boa noite aos professores. Primeiramente, parabéns. Me identifiquei muito com o relato de vocês. Sou natural de Santa Maria também, uma cidade conhecida pela a força no tradicionalismo e nas danças. E quando vim aqui para a fronteira, sinto até hoje a dificuldade que é com cidades pequenas, como Itaqui, e que é complicado tu motivar a dança. Então, vocês falando relato para motivar, ir atrás, correr, e como vocês falaram, o pessoal anda de skate, não, vamos lá, vamos ensinar a sapatear e correr. Então, eu me identifiquei muito com isso de vocês também, e eu sei que é complicado, porque eu tenho grupos aqui, tenho uma entidade bem... Não gosto de dizer pequena, porque daí parece que está menosprezando, assim, de não tanta expressão, vamos dizer assim. Complicado tu tá com 10 parzinhos certinho, tu ter que tirar um, porque no fim acaba prejudicando os outros. A diferença dos grupos mais renomados, tu tem 25 par, o peãozinho não tá dançando, tem 3 sentados, meu filho, senta lá, fulano vem, e tem outro, fica bem mais fácil, vamos dizer, mas é complicado tu ter... eu tenho 10 pares certinho, mas o peão não quer, e vai prejudicar, tu ter que tirar, e complicado, assim, não, vou ter que dançar com 8 pares, mas como o Bolinha falou também no fim, o Bolinha falou demais, no outro a gente não pode nem perguntar para ele, e como ele disse, não quer dizer que, não, tem gente que acha que tem matemática, não, para ganhar o Enarte tem que ter 15 pares, tem que ter, não é isso, o Bolinha mostrou, né, que ganhou com 10 pares, eu vi vocês comentando também. A minha pergunta para vocês é a seguinte, assim, como é que vocês fizeram a estratégia? Porque eu ouvi relatos assim também de patrões de entidades que venderam 2, 3 carros, que tinham caminhonete para investir no grupo para ganhar o Enarte e acabaram não ganhando, se endividando, CTGs e coisa. É muito complicado. Como é que vocês traçaram? Não,
O Bolinha também falou, não, foi com o vocal da casa. Como é que vocês se organizaram? Não, a gente tem X para gastar, vamos com vocal X, entrada X, com roupa. Como é que vocês se organizaram nessa questão assim de gastos, né? Que na Força B não é tanto como a A, mas como é que vocês se organizaram com esses gastos aí? Vou começar então. Primeiramente, é muito importante a gente sempre comentar o quanto é difícil um grupo do interior do estado contra um grupo das cidades maiores ou regiões maiores ou da capital, né? Porque às vezes a gente fala não só da capital, né? Como citaste ali, Santa Maria não é capital, mas também é muito forte nessa questão de dançarinos mas Santa Cruz, Veracruz, Rio Pardo e a região do Vale do Rio Pardo e Taquari não é uma região que se tem uma grande quantidade de dançarinos, ex-dançarinos, ou que, enfim. Então, é bem difícil de se trabalhar dança tradicional nessa região. Que nem falaste na fronteira lá, que sofre até hoje, que é difícil. Aqui também é bem difícil. E para a gente conseguir montar um grupo, a gente teve que começar do zero. Tá? A verdade foi essa, teve que ensinar o pessoal a dançar, e aí vem a questão da estratégia ali, o que a gente podia de dança, optamos pela B, também por isso, porque nos permite essa escolha, e aí eu acho a importância da Força B, que ela é uma grande formadora de grupos, a Força B ela é muito importante para o Enarte hoje. O domingo do Enarte, do último Enarte, que foi em 2019, já trouxe muitos grupos que eram Força B e hoje trabalhos espetaculares. Eles foram criados na Força B. Então, a gente teve que ter muita estratégia, teve que ensinar o pessoal a dançar e poder, como que eu vou dizer assim, de poder começar a criar essa cancha de palco, poder evoluir. Essas questões de coreografia, a gente não podia usar nada muito, como que eu vou dizer assim, muito abundante de acessórios que não tínhamos condições. Não. Então, teve que ser muito pensado e teve que se tratar com muita estratégia para que a gente conseguisse atingir os objetivos aí, falando da parte da dança. Né? Não foi fácil, em nenhum momento foi fácil questões de coreografia, musical. Todos os musicais que vêm são de longe, não se tem assim um musical, né, muito aqui na região. A gente não tinha um musical da casa, então para nós foi muito difícil começar sem... Nós não tínhamos uma música, não tínhamos uma coreografia, não tínhamos nada. Então a gente teve que construir toda essa parte falando de musical, uma parte musical, ir atrás de um musical, alguém que se encaixasse ali nessa situação do grupo, que pudesse, né, na Força B, que a gente sabe que tem a questão que musicais da Força A não pode tocar na B. A gente teve que construir toda essa parte musical do grupo, de coreografias, de introdução de dança, enfim. Então, foi bem difícil, tá? Não foi fácil do zero, né? A gente sabe que hoje tem trabalhos que o grupo está consolidado de mais tempo e que só segue praticamente um trabalho, tem, né? Falando em música, tem praticamente tudo pronto já de um ano para o outro, para pelo menos dar sequência. Então, isso foi bem difícil para nós, tá? Essa parte de musical, de a gente sempre ter que trazer tudo de longe, né? Trazer um coreógrafo tem que ser de muito longe, né? Eu acredito que na fronteira é pior ainda. Então, trazer um músico, traz um músico de longe também, e isso sempre no custo, né? Não sei se a Bruna... financeira, né, que tu comentou para a gente se organizar, com a experiência de 2018, né, de uma participação no Enarte, a gente eventos para alcançar o orçamento que a gente achava que precisaria para a final do Enarte. No caso, sempre o orçamento acaba sendo maior, não, né? Mas a gente tentou cumprir todos os eventos. A gente tinha uma meta, a gente tem um almoço, a gente tem que vender tantos almoços aqui. Então, aí a comunidade também nos ajudava muito, né? Comprando almoço. E aí, outra coisa que a prefeitura aqui, eu não sei se na cidade de vocês é costume, que é disponibilizar uma data para o grupo fazer pedágio.
Aí a gente para nas principais vias de acesso da cidade e pede uma ajuda para as pessoas que estão passando. Então, com esse montante, a gente acabou arrecadando um valor muito bom também. O grupo é uma coisa que ajudou bastante. E no fim a gente conseguiu ali para pagar todas as coisas, mas foi assim, organizando o evento, cada evento tinha uma meta e todo mundo tinha que ajudar. Mas completando, uma dificuldade muito grande que nós tivemos é que como a gente teve que criar o grupo, que daí no começo eu citei toda a loucura que eu tive que fazer para que a gente conseguisse construir o grupo, a gente também teve que coordenar o grupo. E a gente sabe que é muito difícil coordenar o grupo e instruir e dançar, porque a gente também estava dançando. Então foi muito difícil, mas a gente tinha uma certa forma mais de mais tempo dançando, sabia o que era gasto, o que não era. E até a gente faz isso até hoje e dá muito certo, a gente cria um fluxo de caixa. Então, tudo que a gente tem, no mês tal, eu vou ter coreografia, no outro mês aqui eu vou num rodeio e tal. E a gente cria todo um fluxo de saída e um fluxo de entrada. Para que eu consiga atingir o objetivo de maio, por exemplo, eu tenho que fazer em março tal evento que tem que dar tanto. Se esse evento não der tanto, eu não vou atingir o objetivo de março, ou eu faço mais um evento, ou eu só pego aquele look e não daí, ou ir para um rodeio, ou enfim, o que eu queria fazer. Mas isso foi o que acabou, que nem a Bruna falou, deu ali porque a gente foi atingindo e atingiu ali o objetivo. E conseguimos, né, como eu disse, o grupo não pagou nada de roupa, o grupo não pagou nada de musical, o ônibus, foi tudo grátis. Mas o grupo trabalhou muito para isso, né? Não foi fácil, foi bem sofrido, mas o que acabou nos dando essa possibilidade de que o grupo não pagasse nada é exatamente esse fluxo de as saídas e prever as entradas, né? Então isso foi fundamental para nós e é até hoje, a gente faz isso até hoje, tem um fluxo de saída e um fluxo do que tem. O CTG nos ajuda com as datas, aí o que precisar para que a gente consiga fazer esses eventos. Não, parabéns, só complementando, eu acho que é isso aí, Stone, parabéns novamente. E, né, Tony, só deixando bem claro também, para quem de repente alguém chegou no meio, não, é todo um trabalho, não é assim, como eles falaram em 3 anos, não é assim, eu vou montar um grupo agora, daqui a 2 anos eu vou ser campeão do Enarte. Tudo é questão de um trabalho. Às vezes, de repente, alguém pega. Não, mas eles em 3 anos organizaram um grupo, pegaram, quis se juntar e foram e ganharam no Oba-Oba. Não é? Às vezes o pessoal vê, não é no Oba-Oba, tudo é questão de trabalho. Claro que tudo dedicação. Tem grupos que demoram um pouco mais de tempo, outros assim. Mas parabéns para vocês, assim como o pessoal até comentou, acho que foi o Daniel também ali, que vocês conseguiram resultado em pouco tempo, mas isso também não é mérito de vocês pelo trabalho, esforço, empenho. Parabéns. Acho que agora o Cláudio sacou o boicote que fizeram com ele vai falar no microfone da Sandra. Me ouve agora? Estava difícil o terceiro microfone. Bom, boa noite a todos. Em primeiro lugar, queria parabenizar o Alex e a Bruna pelo trabalho de vocês, que muito, muito bom o que vocês conseguiram, né? E vendo desde da explanação do Rodrigo que a gente teve terça-feira, as histórias se repetem, né? Alguns detalhes diferentes uma das outras, mas o caminho é praticamente o mesmo, né? Muita dedicação, muito esforço, muito trabalho. Do que vocês colocaram, eu achei bastante interessante alguns pontos que vocês elencaram aí, que me chamou a atenção e que eu acho que certamente pode ter sido decisivo para os objetivos de vocês. Me chamou a atenção o momento que vocês falaram que vocês foram capazes de retirar algumas pessoas do grupo para que os demais sentissem a firmeza e que o trabalho era sério e que valorizar os bons, vamos dizer assim, né, os que estão afim, os que querem. Eu acho que era nesse sentido, talvez, que vocês tenham pensado nisso. E conseguir vender essa ideia, né, porque eu acho que, como tu falou que queria montar o grupo, que tinha essa ideia de montar o grupo no CTG que tu já nasceu, que te criou, eu acho que conseguir transmitir essa ideia para todos e fazer com que todos comprem essa ideia foi outro grande ponto muito importante disso aí. Esse trabalho mental muito forte, né, que vocês conseguiram introduzir nas pessoas e os resultados rápidos, né, que vocês conseguiram, como falou no primeiro rodeio, ficar em terceiro lugar. Eu acho que isso também, de certo modo, facilitou um pouco,
porque aí a gurizada pega gosto e vê que tem potencial e que o caminho está certo, né? Então, de certo modo, facilita. Não é fácil, mas facilita. Bom, o que eu queria perguntar para vocês é o seguinte: desse resultado do Enarte que vocês ganharam o título, o que vocês acham, que peso teve coreografia de entrada e as danças tradicionais? Vocês acham que o resultado que vocês obtiveram do título teve alguma interferência do trabalho das coreografias? Porque a gente tem discutido isso no nosso grupo de estudos aqui, o quanto as coreografias estão impactando no resultado dos concursos. Então, eu gostaria de ouvir de vocês se vocês têm essa noção ou o que vocês acham que as coreografias podem ter impactado no resultado de vocês. Eu, particularmente, eu acho que o que foi determinante, o que impactou foi o contexto geral. Tá? Eu não classifico as coreografias como um fator determinante. Né? Eu acho que a gente conseguiu colocar na sala uma pilcha muito bonita, conseguiu principalmente colocar a proposta da comissão na sala, né? O que a comissão passou nos painéis, o que a comissão vinha avaliando nos rodeios. A gente estudou muito isso, né? E como na B também a gente tem a questão de menos dança, a gente pode também avaliar praticamente todas as danças e entender o que a comissão queria em cada uma, pelo menos, né, assim a gente foi indo, e a gente conseguiu botar 2 coreografias que foram diferentes, foram diferenciais, mas falando de Força B, é tão pequeno o palco, como eu vou dizer assim, é tão diferente a estrutura, que eu acho que não tem como se fazer uma coreografia tão grandiosa como foi a do Tiaraju, por exemplo, a ponto de impactar numa apresentação. Se tratando de Força B, claro, aí vem aquela discussão se impacta ou não, e aí não é disso que eu estou falando. Mas eu acho que o que foi determinante para que a gente ganhasse o Enarte no dia lá, primeiramente foi a conversa que o grupo teve antes. Eles ensaiaram antes de ir para lá, eles conversaram antes e via no brilho e no olho de cada um que eles queriam muito. E para quem já avaliou, e para quem já dançou, e para quem assiste, quando o grupo na sala tá brilhando, que tá vendo que tudo está acontecendo, que o grupo está muito tranquilo, que a apresentação está muito... O dançarino está satisfeito em fazer aquilo que ele está fazendo. Eu acho que isso foram fatores determinantes. Mas eu concordo, as coreografias foram diferentes, foram boas coreografias. Talvez poderia impactar se elas não fossem tão boas, talvez. Mas eu ainda não acredito que ela foi um fator determinante, por exemplo. Entendeu? Por exemplo, o Candeeiro teve as melhores coreografias e isso botou eles lá para brigar. Acredito que não. Eu acredito ainda no contexto, mas aí eu estou falando da Força B e da nossa situação, tá? Eu também acredito que em alguns casos as coreografias, e principalmente em rodeios, que a gente vê coreografias muito boas, acabam, às vezes, alavancando alguns grupos a disputarem lugares, né, muito mais perto das primeiras colocações na tabela, né? Essa discussão aí eu também... Alex, só para dizer para ti que, por exemplo, assim, ó, o teu caso é uma exceção, tá? Porque no caso, por exemplo, do Boitatá, lá de São Borges, que foi antes de vocês, né, que é do Bruno Martins, né, aqui do grupo também, as coreografias de entrada e saída impactaram muito e foram realmente determinantes para a vitória deles, tá? Depois eu deixo meu cartão se tu quiser também. Ele que fez as coreografias. Eu concordo, as coreografias elas sempre vão impactar, porque faz parte da apresentação, é o contexto todo, é o conjunto. Mas eu acho que especificamente ela não foi determinante, mas ela foi importante no contexto geral da apresentação. Eu achei que o contexto foi muito, muito, muito completo, muito grandioso da apresentação. Foi diferente no dia, foi o diferencial. Se a Bruna quer complementar? Não. Contemplou Sandra Lima, não, Cláudio Lima. Perfeitamente, não, muito bom. Até só para, assim, ó, que eu gostaria de deixar, até parabenizando mais uma vez vocês, o que eu vejo no trabalho de vocês, assim, são 2 palavras: planejamento e competência.
Meus parabéns para vocês. Obrigada. Bom, última pergunta da noite, já que a Bruna e o Alex já estão cansados ali, né? Pablo Silveira, do canal El Gaúcho, última pergunta da noite. Bom, queria deixar os parabéns para vocês pelo trabalho e para a família Candeeiro, né? Foi um trabalho que chamou muita atenção desde a Inter. A gente já ouviu falar de vocês da Inter e já sabia que era um grupo que vinha muito forte. Eu queria perguntar para vocês sobre a questão da experiência que vocês têm de 2018 para 2019, qual seria a carga horária que faria um campeão? Tá? E a outra pergunta que eu tenho para vocês é que em função da inscrição que hoje em dia que ela pode ser feita tanto na B quanto a A, tem muitos grupos como vocês, né, que optam pela B e que muitas vezes o campeão da B tem passado para o domingo da Força A. O quanto isso impacta na realidade de vocês hoje? Tá. Falando em carga horária, a gente tem, e aí agora eu vou começar a entrar um pouco nos nossos métodos de ensaio, mas além de ensaiar muito, os retiros que a gente faz nos finais de semana, de entrar sábado e sair só domingo de tardezinha do CTG, eu ainda filmo os ensaios e reviso em casa, né? Eu acho que isso nos ajuda a ganhar tempo. Além do mais, nós somos dois, né? A Bruna, ela tem ela dança muito bem, então ela tem um exemplo muito bom com as prendas, a gente faz, obviamente, as duas partes, mas dois a gente sabe que tem uma velocidade muito maior de resposta para se trabalhar, né? A gente trabalha em conjunto e muito unido nós dois e tem mais ou menos a mesma opinião. Às vezes a gente diverge um pouco, mas na grande maioria a gente tem esse digamos assim, uma pequena vantagem, né, de poder ser um pouco mais rápido numa montagem de um grupo, né? Claro que se pegasse um grupo totalmente estruturado seria outra situação, mas um grupo novo, que tem que se montar todo o sarandeio, todo o sapatês, acaba dois sendo uma situação muito mais rápido, né? Aí a gente filma ensaio, a gente chega em casa, olha, corrige, eu printo ou pego os pedaços do vídeo e mando para os meus dançarinos mostrando onde estão os erros. Então, são algumas coisas que a gente faz para tentar atingir de uma forma mais rápida, porque se fosse ao natural, eu acabei vendo que eu não conseguiria chegar lá, né? A gente estava muito focado no objetivo e o grupo estava proposto para isso, né? Se o grupo não está proposto, também a gente acaba forçando uma coisa que o grupo não está proposto a fazer. Mas o grupo queria ensaiar, o grupo queria fazer e o grupo estava proposto a essas nossas ideias, né, que são ideias que eu não sei se alguns dos colegas fazem, mas foram ideias que a gente foi tendo para tentar ganhar tempo e velocidade, porque o grupo era muito novo e a gente precisava chegar no Enarte, e não era para ser campeão, mas chegar com um grupo bem no Enarte, né? Daí lá foi consequência que as coisas acabaram dando certo. A outra pergunta era... Só complementando sobre carga horária, né? A gente sempre ensaiou normalmente assim, 3 vezes na semana, o domingo aquele ensaio maior. Nossa. Mas uma coisa que o Alex também, acho que ele não lembrou, mas ele sempre falou, que não adianta fazer um ensaio de 2 horas ruim, se tu pode fazer um ensaio de 1 hora bom, render bastante, que a gente faz sempre, né? Um ensaio pegado, tipo, como se fosse apresentação sempre, o que a gente cobra. E que nunca tem, acho que até os dançarinos novos que a gente dá aula, que a gente fala, não tem intervalo, né? Toma água, deixa na beira da pista ali e a gente vai, porque aqui o pessoal não tinha o costume muito, e também por estudar, trabalhar, acho que como a maioria faz, um grupo adulto, né? De passar da meia-noite. Então aqui a gente teve sempre esse problema, então a gente optou sempre em fazer o grupo dançar o máximo possível no menor tempo de ensaio. Agora eu também entendi ali sobre a carga horária, a gente ensaia terça, quinta e domingo. Terças e quintas a gente ensaia das 10h30, mas a gente sabe que atrasa um, atrasa outro. Vai ter o grupo completo lá perto das 11 e termina meia-noite. Ou meia-noite e meia, se for mais próximo ao evento. Então a gente tem uma carga horária de 1 hora por semana, ou 1h30, né, dependendo ali
estar próximo de um evento ou não, mas normalmente 1 hora e meia, só que a gente sempre cobra e o grupo tem essa mentalidade de fazer o 100% nesse pouco tempo. Então, se a gente vai passar uma vez a dança, a gente já passa 100% para tentar, né, ganhar esse tempo. Claro que isso é uma coisa que a gente foi trabalhando com o grupo para que eles entendessem isso, né? A gente sabe que tem grupos que às vezes não tem essa possibilidade. Mas não era uma carga horária muito grande até chegar a próxima Enarte. Tá? Chegando no próximo Enarte, sim, foi ensaio todos os dias e até passar várias vezes cada dança, até 1h30, por aí, mas nunca passava disso, 1 hora da manhã. Tá? Então, a gente nunca forçou muito a carga horária, porque justamente para não forçar essa pressão do dançarino no próximo ano, achar que foi demais e não estar disposto àquilo para o próximo ano e a gente perder dançarinos. Porque, como eu disse lá no começo, aqui é difícil a gente conseguir novos dançarinos. Né? E agora que a gente, por exemplo, chegou numa situação onde o grupo praticamente já sabe dançar, né? O grupo já, né, tem, né, o título do Enarte, o pessoal já dançou vários rodeios, já tem a maturidade, já começa também a ficar mais difícil agregar 5 pares novos, assim, que nunca dançaram. Então, a gente sabe que é uma construção, assim, bem delicada e a gente faz o trabalho desse ano já pensando no ano que vem. A gente também não pode perder o dançarino, né? Sugar tanto fisicamente que o ano que vem a gente vai perder porque ele não está disposto àquilo. Né? Não sei se a Bruna quer complementar com alguma coisa. Não, só lembrando a outra pergunta dele, que é sobre dançar na Força A com os grupos que saíram da Força B chegando. Sim. A gente se espelha muito em alguns trabalhos, Chaleira Preta, Bocal de Prata, o próprio Boitatá, que o ano foi da B e já passou para o domingo na A. É o nosso sonho fazer isso, é o nosso próximo objetivo, né? A gente vai trabalhar para isso. E isso vem de encontro ao que eu falei da importância da Força B. A Força B, para mim, ela é formadora de grupos. O Candeeiro da Amizade, no ano de 2019, em janeiro, fevereiro, março, até abril, maio, não teria condições de dançar a Força A. Não teria condições de tirar 19 danças e dançar a Força A. Hoje, em 2020, que a gente começou o ano, em março a gente já tinha 17. Porque o grupo conseguiu, na B, adquirir a maturidade, aprender a dançar e fazer com que o nosso trabalho facilitasse para que a gente tirasse as demais danças. A gente já estava com tirando do lenço, já estava com as demais danças mais difíceis, todas tiradas. Faltava só 2 danças, porque a gente já estava visando trabalhar com muito tempo as danças, né, no ano de 2020. A gente tinha um planejamento nesse 2020, que até março a gente fez. Então, imagina, até março a gente já tinha tirado, só faltavam 2 danças para terminar, porque o grupo já vinha numa batida no começo do ano, né? Então, eu acho que a Força B proporcionou isso. Se não tivesse a Força B, talvez hoje a gente não estaria aqui, talvez um grupo que é o Candeeiro não estaria no Enarte, ou o Boitatá talvez não teria adquirido toda a maturidade que teve, entre outros que hoje estão, Chaleira Preta, enfim. Eu posso ficar citando vários nomes aqui de grupos que ganharam a B e estão com excelentes trabalhos. Acho a Força B de extrema importância e eu acho que a gente deveria dar mais estrutura para que os grupos pudessem criar trabalhos maiores e não a gente ter esse medo do cara, o cara tem um grupo bom, vai na B para ganhar. Não, gente, a gente tem que torcer pela Força B. Enquanto a gente tiver uma Força B forte, com grupos bons, com grupos, uma Força B que revela novos grupos para a Força A gente sempre vai ter um Enarte forte. Né? Eu acho que esses grupos são muito bons, né? que a Força B está revelando nos últimos 5, 6 anos, se a gente pegar. Então, a gente tem que abrir os olhos para a Força B, dar mais importância para a Força B. Tá? Eu acho que tanto a questão de quem trabalha com a estrutura, que aí vem já a situação do próprio MTG, eu acho que tem que dar uma estrutura maior de palco, tem que liberar mais dançarinos nas coreografias de entrada, que só pode 12 pares, o palco é pequeno, né? Eu acho que a gente perdeu um pouco esse medo de os grupos vão fazer um trabalho tão grande que vai se perder. Eu sei que a proposta, talvez, da Força B não era que grupos com 12 pares dançassem e tal, mas, por exemplo, eu tinha um grupo com 12 pares e que ninguém nunca tinha dançado um Enarte. E aquele era o primeiro Enarte deles e agora deu subsídio, talvez, para dançar uma Força A. Então, eu vejo com muito bons olhos a Força B. Eu acho que a gente tem que perder um pouco de medo da Força B, assim, de achar que só o grupo com 8 pares pode ganhar, ou só o grupo com 6 pares, né, pode ganhar, e torcer pela grandeza do evento.
tá? O Enarte é um só, gente, não é Enarte A e B, que nem citaste ali, campeão estadual para mim já basta. É difícil dos dois lados, é difícil na B, é difícil na A, e eu acho que cada um tem que se encontrar na sua força, entender a sua necessidade, e a força B ajuda a força A, e vice-versa, tá? Eu acho, eu sou muito defensor da força B. Se ficou mais alguma pergunta? Não, o Pablo até colocou ali, o Bruno colocou, quando o Pablo faz uma pergunta, ele faz 4 ao mesmo tempo. Pablo contemplou ou não, Pablo? Não, na verdade, assim, ó, eu queria saber se, em função desses os grupos da B estarem passando para o domingo de forma direta todos os anos, como isso impacta no grupo? Se o grupo, de certa forma, se sente pressionado ou se o grupo é maduro o suficiente para lidar com isso hoje? Quer falar? Posso falar? Pressionado eu acho que não seria a palavra correta, mas ele deixa sonhar, né? E aí, quando a gente sonha, a gente cria um objetivo e a gente sonha com aquele objetivo e que a gente pode também realizar, né? Então, acho que quando a gente vai para um Enarte, a gente sempre vai para tentar atingir a melhor colocação possível. E, por exemplo, se todos que fossem campeões da B, não passassem para o domingo, ficaria aquele negócio, eu vou lá, vou ser mais um. Agora, como está passando, né, a gente vê que os grupos vão lá e passam por méritos, eles fazem bons trabalhos, vão lá e passam. Isso nos dá também uma certa esperança, a gente pode ir lá e fazer também. A gente pode ir lá e fazer para mim. Também, o Candeeiro, no ano de 2021, vai para a Força A e com certeza vai trabalhar para também tentar passar para o domingo, né? Então, não seria pressionado, né? Porque o outro que passou eu tenho que passar, mas eu acho que aquele que passou dá motivação para o próximo passar. Eu sinto isso quando eu vejo um grupo que eu já citei alguns nomes aqui, grupos da Força B que hoje estão fazendo grandes trabalhos na Força A, é o que hoje eu me espelho, por exemplo, com o Candeeiro da Amizade. Que eles possam também estar no domingo de Enarte e que daqui a 2, 3, 4 ou 10 anos eles ainda permaneçam e a gente esteja falando como se fosse um grupo que naturalmente é da Força A, entendeu? Então eu vejo como uma motivação e não como uma pressão, assim, falando. Quer falar? Não, isso. Não sei se eu respondi. Pablo, contemplou agora, Pablo? Guris, então chegando para o final da nossa conversa.